Olá pessoal, eu quero tratar com vocês sobre a legitimidade recursal, mais precisamente sobre a legitimidade do assistente de acusação para recorrer. Dê uma olhada no artigo 577 do CPP, está aí na tela, refere o que ao dispositivo, que o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público ou pelo querelante ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor. A questão é, por que este dispositivo não coloca o assistente de acusação também como um legitimado recursal? A resposta é muito simples. Quando o artigo 577 prevê a legitimidade do promotor, do querelante, do réu, seu procurador ou defensor para ingressar com recurso, estes são os chamados legitimados gerais ou legitimados genéricos, ou seja, são pessoas, são partes que podem ingressar com qualquer recurso dentre os previstos na legislação. Quer dizer, se o recurso for cabível, se a forma estiver correta, se houver interesse em recorrer, estes indivíduos do artigo 577, eles podem recorrer em qualquer caso. Já o assistente de acusação, não. Ele não tem esta possibilidade de recorrer em qualquer situação. Na verdade, pessoal, a legitimidade do assistente de acusação, ela é considerada uma legitimidade supletiva e restrita. Vamos começar pela ordem inversa. Por que restrita? Porque o assistente de acusação não pode recorrer em qualquer situação. Ele só pode recorrer nos casos que a lei admite a sua interposição recursal. E mais ainda, e aí vem a supletividade, mesmo nas situações em que ele pode recorrer, ele só pode entrar com recurso quando o Ministério Público não tomar a iniciativa de recorrer daquela decisão. Onde é que está isto? Lá no artigo 271 começa a previsão. 271, pessoal, refere o que? Esse dispositivo. Está lá, vamos entrar aqui na tela. 271. Vejam bem o que refere ao dispositivo. Antes de mais nada, tem um parêntese aqui. Pessoal, há muito o equívoco, e este equívoco é cometido às vezes em concurso, por mais que ele seja algo, uma questão banal, mas é bastante cometido esse tipo de erro. Pensar que assistente de acusação é o advogado. O advogado não é nem nunca foi assistente de acusação. O advogado é advogado do assistente de acusação. Quem é que pode ser assistente de acusação? Está lá no artigo 268, diz lá, em todos os termos da ação pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público o ofendido ou seu representante legal, se menor ou incapaz, né? Ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31 do CPP. E o artigo 31 do Código de Processo Penal, ele prevê o que, pessoal? Prevê, quando se tratar de ação penal privada, ele refere que no caso de morte do ofendido, o ofendido é quem tem legitimidade para ingressar com ação penal privada, né? E o artigo 31 vem e diz que no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou a seu irmão. Então podemos afirmar o que, minha gente? Podemos afirmar que o assistente de acusação é, na ação penal pública, aqueles que, na ação penal privada, podem figurar como querelantes. É isto que está dizendo o artigo 268 aí do CPP. Vamos lá nele novamente. Ó, em todos os termos da ação pública, intervém como assistente o ofendido ou, na falta, as pessoas do artigo 31. O ofendido, como regra,
se for menor ou morto, ou ausente, enfim, ou incapaz, neste caso, poderá ser assistente seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, pessoas do artigo 31. Fechou parênteses, voltamos à questão recursal. Minha gente, que fala o artigo 271 do CPP. Refere os poderes do assistente de acusação. E lá diz o quê? Que ao assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas a testemunhas, aditar libelo, articulados, participar de debates orais, arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio o quê? Por ele próprio interpostos, nos casos, saímos aqui, nos casos, sair pessoal, tem que voltar, nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Vamos voltar lá. Olha ali, ó. Então, o assistente poderá arrazoar os recursos interpostos pelo MP ou por ele próprio interpostos nos casos destes dois artigos aqui. Está dizendo, então, o que, pessoal? O dispositivo que o assistente de acusação ele pode recorrer nestas duas situações. Situações do artigo 584, parágrafo 1º, e situações do artigo 598. Daí a legitimidade restrita. Vamos começar pelo 598, pessoal. O que diz o artigo 598 do Código de Processo Penal. Vamos lá. O 598, ele trata da apelação. Na apelação da sentença absolutória, da sentença condenatória. E olha o que diz o dispositivo, pessoal. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular. Qualquer crime, enfim, pessoal. Se da sentença não for interposta apelação pelo promotor no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas do artigo 31, quem é o ofendido, quem são as pessoas do artigo 31? São aqueles que podem figurar como assistente de acusação, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor a apelação sem efeito suspensivo. Então, este dispositivo aqui, o 598, ele prevê o primeiro recurso que o assistente pode interpor, a apelação da sentença condenatória e da sentença absolutória. Da condenatória, por exemplo, para subir a pena. Parênteses novamente. Havia toda aquela controvérsia se o assistente de acusação poderia recorrer da sentença condenatória para elevar a pena. Alguns diziam que sim, alguns diziam que não. Hoje o entendimento é sedimentado, ao menos nos tribunais superiores, de que o assistente pode sim recorrer para elevar a pena do réu, recorrer, portanto, da sentença condenatória. E o artigo 598, ele dá, então, esta legitimidade para o assistente recorrer, para que ele apele da sentença como um todo. Seja ela condenatória, seja absolutória, independente de ser decisão do tribunal do júri ou do juiz singular. Mas vejam bem que o 598, ele traz lá o que, pessoal? Traz também a supletividade. Ele refere que nos crimes em geral, se da sentença não for interposta apelação pelo MP, o assistente de acusação pode, então, apelar daquela decisão. Está aí a supletividade. O assistente pode apelar da sentença, é o primeiro caso, desde que o Ministério Público não o faça. Se o promotor interpõe recurso, o assistente não pode interpor o seu recurso, porque só pode recorrer quando o promotor não faz. Agora, o que pode acontecer é o assistente recorrer
parcialmente da sentença, neste caso, o promotor recorrer parcialmente da sentença, neste caso o assistente poderia recorrer daquilo que não foi objeto do recurso ministerial. Por exemplo, sentença, denúncia por estupro e roubo, o indivíduo é absolvido de ambos os crimes, o Ministério Público apela tão somente da sentença que o absolveu pelo roubo, nada impede que o assistente venha e apele então da sentença que absolveu, daquela parte da sentença que absolveu pelo estupro. Está ok? Detalhe importante, isto é muito cobrado em concurso. Quando o artigo dispõe que o assistente de acusação apenas pode interpor recurso, apelar da sentença, quando o promotor não o faz, não está dizendo o artigo que o assistente não pode arrazoar recurso do promotor. Enfim, se o promotor recorreu, o assistente não pode interpor seu próprio recurso da mesma matéria que houve a interposição do recurso pelo assistente. Mas nada impede, pelo contrário, a lei exige que o assistente seja intimado para, querendo, arrazoar aquele recurso do promotor. Está lá no artigo 600, pessoal, o 600 já dentro do rito da apelação, ele diz o quê? Ele refere que 600, olha só, assinado o termo de apelação, o apelante, vamos supor o MP, né? E depois o apelado, terão prazo de 8 dias cada um para arrazoar o recurso. Daí vem o parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará em 3 dias após o Ministério Público. Portanto, nós podemos estabelecer a seguinte regra: o assistente, estou sendo repetitivo, mas é importante, ele somente apela da sentença se o promotor não apelar. Mas se o promotor interpuser a apelação, o assistente deverá ser intimado para, querendo, arrazoar o recurso do Ministério Público. Pessoal, isto em qualquer situação. Ou seja, interpor o seu recurso apenas pode o assistente nos casos em que a lei prevê. O primeiro, apelar da sentença, como falei agora. Falei e repeti. Agora, em qualquer situação, mesmo nos casos em que a lei não dá legitimidade recursal para o assistente, ele, desde que habilitado, deverá ser intimado para arrazoar recursos do Ministério Público e, apesar de a lei não ser expressa, também contra-arrazoar eventuais recursos da defesa. Está lá no artigo 271. Vamos voltar lá, pessoal, nesse dispositivo. Olhem lá, artigo 271 do CPP. Diz o que o dispositivo, refere o que o dispositivo, refere o que o artigo. Está pegando uma outra lei. Vamos arrastar aqui que vai mais rápido, né? Puxa, não vai, pessoal. Não está indo. A gente tem pressa, agora foi. Olha só, ao assistente será permitido propor meio de prova, tal, e arrazoar os recursos interpostos pelo MP. Que recursos? Qualquer recurso. Se o assistente de acusação estiver habilitado, ele pode arrazoar qualquer recurso interposto pelo MP. Ou então, os por ele próprio interpostos, nestes dois casos aqui. Portanto, o assistente só pode recorrer nestas duas situações, desde que o MP não o faça, mas em qualquer caso poderá, desde que habilitado, arrazoar recursos do MP e também contra-arrazoar recursos da defesa, muito embora ali só fale em arrazoar os do Ministério Público, tá? Isso é algo bem tranquilo. Então, pessoal, é
isso aí. Ele pode apelar da sentença nessas condições que eu falei. Bom, pessoal, o 598 trata isso, mas o 584, parágrafo 1º, ele estabelece também faculdade recursal do assistente de acusação. Olhem lá o que fala o artigo 584. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto da sentença de impronúncia, a começar que não é sentença, impronúncia é decisão interlocutória. Isso aqui é uma linguagem equivocada da época do Código de 41, né? Então, ao recurso interposto da decisão de impronúncia, era o rese na época do Código, pessoal. Hoje, o recurso interposto da decisão de impronúncia, cabível da decisão de impronúncia, é a apelação, está lá no artigo 416, tá? Mas se aplica a mesma regra. Ao recurso interposto da decisão de impronúncia, a apelação por força do 416. Ou, no caso do artigo 581, inciso 8, que é o rese contra a decisão que julgue extinta a punibilidade, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 a 598. Ora, se o 598 é aquele que eu já li, já repeti várias vezes, autoriza ao assistente a apelar da sentença quando o Ministério Público não o fizer. E se os 584, parágrafo 1º, refere que ao recurso da decisão de impronúncia e ao recurso previsto no artigo 581, inciso 8º do Código, do rese da extinção da punibilidade, aplica-se o 598, então é porque é a mesma coisa. Resultado deste raciocínio, assim como o assistente pode apelar da sentença quando o promotor não o fizer, 598, ele também pode, por força do 584, parágrafo 1º, ingressar com a apelação contra a decisão de impronúncia, aquela prevista lá no artigo 416, bem como com recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz que julgar extinta a punibilidade, sempre condicionando a que o promotor não tenha recorrido. Está ok? Pessoal, uma questão importante aqui. A lei do 584, parágrafo 1º, prevê que o assistente de acusação pode recorrer da impronúncia quando o promotor não fizer. O que é a impronúncia? É aquela decisão proferida no momento do juízo de pronúncia, onde o juiz reconhece que não há indício de autoria e ou não há prova da materialidade e, portanto, não pronuncia e determina o arquivamento do processo por crime doloso contra a vida. Impronúncia, sabemos que é uma decisão que faz coisa julgada meramente formal, porque se amanhã depois, antes do prazo prescricional transcorrer, surgirem indícios de autoria e ou prova da materialidade, o promotor pode denunciar novamente e todo o processo prosseguir segundo o rito do júri. Mas a lei apenas prevê que o assistente possa recorrer da impronúncia. Só que naquela fase do juízo de pronúncia, no procedimento do júri, o juiz tem 4 possibilidades. Ele pode pronunciar o acusado, que é a decisão do artigo 413. Ele pode impronunciar, de acordo com o artigo 414, quando não houver indício de autoria e ou prova da materialidade do fato. Ele pode absolver sumariamente, e esta é uma decisão que faz coisa julgada material, absolvido sumariamente, transitou em julgado, não há como recomeçar o processo de novo, mas o juiz pode absolver sumariamente, por exemplo, se estiver comprovado agir em legítima defesa, enfim, nas situações do artigo 415,
e o juiz pode desclassificar a infração penal para uma outra não dolosa contra a vida, se entender que não há dolo de matar, com fundamento no artigo 419. Enfim, neste momento da pronúncia, o juiz tem as 4 possibilidades. A pronúncia pelo artigo 413, a impronúncia pelo 414, a absolvição sumária pelo 415 e a desclassificação pelo 419. Pois é. E a lei, no 584, parágrafo 1º, apenas prevê recurso do assistente da impronúncia e das demais situações. Se entende que cabe também da absolvição sumária, por analogia ao próprio 598. Se o indivíduo assistente pode recorrer da sentença absolutória, por que não poderia da decisão de absolvição sumária no procedimento do júri, já que são decisões que produzem a mesma ordem de efeitos? Então, se aceita também recurso do assistente contra aquela decisão do artigo 415. Jurisprudência, é claro. Cuidado em concurso onde cobre lei seca, porque previsão em lei não tem. Previsão é só da impronúncia. Estamos tratando agora de entendimentos da jurisprudência, ok? Então, se aceita também o recurso do assistente contra a decisão de absolvição sumária. Este recurso e apelação está lá no artigo 416 também. E contra a decisão de desclassificação, aquela em que o juiz reconhece que não há dolo de matar e desclassifica, então, no momento da pronúncia, em vez de pronunciar, desclassifica para uma infração não dolosa contra a vida. Jurisprudência dos tribunais superiores, bem tranquila, no sentido de que a desclassificação também equivale a uma impronúncia, então também o assistente de acusação pode recorrer da desclassificação. Então ele pode recorrer da desclassificação, da absolvição sumária e da impronúncia. Desclassificação 419, absolvição sumária 415, impronúncia 414. E se o juiz pronuncia, mas afasta uma qualificadora? É como se estivesse impronunciando pela qualificadora, também se admite o recurso do assistente de acusação. Está ok? Resumindo até aqui o que temos, que o assistente pode apelar da sentença absolutória ou condenatória pelo 598, pode apelar da impronúncia e, por analogia, também da absolvição sumária, pode entrar com rese da desclassificação e com rese da pronúncia que afasta uma qualificadora, por exemplo, sempre condicionado a que o promotor não tenha recorrido. E também pode, ainda pelo artigo 584, parágrafo 1º, entrar com rese da decisão que julgue extinta a punibilidade. Pessoal, até aí, tudo ok? Vamos para frente. Agora continuando a trabalhar com jurisprudência, ok? Vejam bem, a lei assegura ao assistente apelar da sentença quando o promotor não apela. Mas vamos imaginar que o assistente apele da sentença e que o juiz cisme que é intempestiva e não recebe a apelação. Se admite que o assistente recorra também, que o assistente utilize para atacar a decisão que não recebeu aquela sua apelação. O assistente pode se utilizar do recurso cabível, que é o rese do artigo 581, inciso 15 do CPP. Afinal, se ele pode apelar de uma sentença, nada mais correto que, caso o juiz não receba aquela sua apelação, que ele possa se insurgir contra a decisão que não recebeu aquela apelação que a lei faculta o ingresso. A mesma coisa. Vamos supor que o assistente ingresse com o rese da decisão que julgue extinta a punibilidade e que o juiz diga não recebo o rese, é intempestivo, por exemplo. O assistente pode ingressar
com carta testemunhável, aquele recurso lá do artigo 639, se não me engano, do CPP, porque carta testemunhável é o recurso cabível contra a decisão que não recebe reze. É razoável, se o assistente pode recorrer, ele também tem que poder ingressar com recurso cabível, caso aquele recurso que a lei lhe faculta não seja recebido pelo juiz. Estamos trabalhando em nível agora, repito, de jurisprudência. Cuidado com concursos que indaguem lei seca. Em lei seca é só 598 e 584, parágrafo 1º. Está ok? Minha gente, mas tem mais um pouco ainda. Tem uma súmula, que é a súmula 210 do Supremo. Olhem o que fala a súmula 210 do Supremo Tribunal Federal. Diz ali, o assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, da ação penal nos casos dos artigos 584, parágrafo 1º e 598. Ora, pessoal, o que a súmula está dizendo é o seguinte: se o assistente pode apelar de uma sentença quando o Ministério Público não faz, também deve ser facultado ao assistente entrar com recurso extraordinário no mesmo caso. Vamos explicar. Vamos supor que o juiz tenha absolvido o réu. Ora, o 598 prevê que o assistente pode apelar da sentença absolutória. Agora, vamos supor que seja um acórdão do Tribunal de Justiça, ou do TRF, que tenha absolvido o réu. Também o assistente pode ingressar com extraordinário deste acórdão absolutório. Mesma coisa, 584, parágrafo 1º, refere que o assistente de acusação pode entrar com reze da decisão de impronúncia quando o Ministério Público não o fizer. Mas vamos supor que seja um acórdão que tenha despronunciado o acusado. O acórdão do Tribunal de Justiça, atendendo a um recurso da defesa de uma pronúncia, despronuncia o réu. Também cabe extraordinário daquele acórdão de despronúncia. É razoável se o assistente pode recorrer de uma determinada decisão do juiz singular, nada mais justo que possa também ingressar como extraordinário contra a mesma decisão, caso incorporada a um acórdão. E a súmula fala apenas em extraordinário, porque na época desta súmula, que é muito antiga, da 210, não havia ainda previsão do recurso especial, não havia nem STJ, que surgiu com a Constituição de 88, né? Então esta súmula hoje se aplica tanto ao recurso extraordinário quanto ao recurso especial, enfim, possibilitando ao assistente entrar como especial e ou extraordinário nas mesmas situações em que ele pode recorrer da sentença. Pessoal, uma outra questão muito importante aqui, ainda em relação ao assistente de acusação. Vejam bem, o artigo 598 do Código. 598, ele refere o quê? Ele traz o prazo para a interposição da apelação da sentença. Ele refere que o prazo para que o assistente apele de uma sentença absolutória, condenatória, será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o prazo do Ministério Público. Pessoal, uma apelação, o prazo normal de uma apelação é 5 dias. Mas a lei vem e diz que para o assistente de acusação, este prazo é de 15 dias. A jurisprudência passou há muito tempo a questionar se o promotor tem 5 dias, se a defesa tem 5 dias, por que o assistente terá 15 dias? Isso foi resolvido já há muitos anos. Pessoal, o que se diz? Vejam bem, o artigo 598, ele refere que o assistente de acusação, ainda que não habilitado, ou seja, ele não requereu a sua habilitação, o juiz não sabe dele, que o assistente pode interpor a apelação. Então, para que o assistente pratique
qualquer daqueles atos lá do artigo 271. Vamos nós de novo aqui, artigo 271. Para que o assistente pratique qualquer destes atos aqui, ele tem que estar previamente habilitado. Ele tem que requerer ao juiz que o admita no processo penal. Está aqui a previsão da sua admissão. Então, para qualquer destes atos do artigo 271, ele tem que estar habilitado. Mas, para interpor a apelação, quando o promotor não o fizer, o assistente não precisa estar previamente habilitado. O que isso tem a ver com este prazo aqui para ingressar com a apelação? Tem a ver o seguinte: jurisprudência sedimentada é no sentido de que, se há assistente de acusação habilitado no processo, ele é intimado de todas as decisões, especialmente as recorríveis, né? Inclusive tem artigo 564, vamos lá um pouquinho, pessoal, no 564, diz o que, minha gente? Vamos lá, 564 do CPP, está rodando devagar esse meu computador aqui. Ele prevê lá, ó, como causa de nulidade a falta, olha, letra, onde é que está? Letra O, a falta de intimação para a ciência de sentenças e despachos recorríveis. 564, inciso 3, letra O. Então, é causa de nulidade a não intimação das partes das decisões de que caiba recurso. Então, o assistente, se habilitado, tem que ser intimado da decisão, assim como o promotor, assim como defesa. Pois bem, se ele estiver habilitado, não há realmente por que dar a ele este prazo maior para interpor. Para o assistente habilitado apelar de uma sentença, quando o promotor não fizer, o prazo deve ser de 5 e não 15 dias, correndo do dia em que terminar o prazo do promotor. Agora, se tratar de assistente não habilitado, a vítima ficou sabendo da sentença e quer recorrer. Neste caso, daí sim, como não há a intimação, já que também está habilitado nos autos, neste caso, o prazo para interpor recurso é de 15 dias a partir do dia em que acaba o prazo do MP, exatamente de acordo com o que prevê o artigo 598, parágrafo único do Código. Esta mesma regra se aplica aos recursos previstos no artigo 584, parágrafo 1º, a apelação da despronúncia, e também ao rese contra a decisão que julgar extinta a punibilidade, as previsões legais, né? E também, e agora voltando à jurisprudência, aquelas situações que eu falei, a apelação da absolvição sumária, por analogia ao 598, ao rese da desclassificação, por analogia à possibilidade do rese da despronúncia. Ok? Agora, quando se trata de especial e de extraordinário, interposto lá com base na súmula 210, aqui o prazo é o normal para ingressar com estes recursos, 15 dias, que é o prazo que a lei prevê para eles, sempre começando a correr a partir do dia em que acabar o prazo do recurso, para o recurso do Ministério Público. Vamos fazer um esquema aqui mental, então anotem aí, mental não, vá no seu papel, anote. O assistente de acusação, estou praticamente ditando, ele não está previsto como legitimado recursal no artigo 577
porque o 577 traz os legitimados gerais, ou seja, aqueles que podem recorrer em qualquer caso de que caiba recurso, desde que atendam aos pressupostos recursais, tempestividade, interesse, forma, sendo o caso preparo, enfim. O assistente não está ali porque o assistente não pode recorrer em qualquer situação. Ele só pode recorrer quando a lei prevê, ou súmula, né? E nestes casos, quando o promotor não tiver interposto seu recurso. Por força de lei, o assistente pode apelar de uma sentença, é o artigo 598. Pode apelar de uma impronúncia, é o artigo 584, parágrafo 1º, primeira parte, combinado com o 416. E pode entrar com rese da decisão que julgue extinta a punibilidade. Aquele res do 581, inciso 8º, quem diz isto é o 584, parágrafo 1º, segunda parte. Então, por lei, ele apenas pode recorrer nestas três situações: apelar da sentença, apelar da impronúncia, rese da extinção da punibilidade. Mas daí vem aquela súmula 210 do Supremo, que só fala em extraordinário, mas que também se aplica ao recurso especial. Nas mesmas situações em que o assistente pode recorrer do juiz, também pode entrar com especial e extraordinário do acordo. Se pode recorrer de uma sentença absolutória, desde que o promotor não o faça, pode recorrer também de um acordo, em especial ou extraordinário, de um acórdão absolutório, desde que o promotor, que o MP não o faça, né? O Ministério Público de segundo grau. Se o assistente pode recorrer de uma decisão de impronúncia, pode também recorrer de um acórdão de impronúncia. Isso é súmula. E temos os casos agora previstos em nível de jurisprudência. Se o assistente pode apelar da impronúncia, também pode apelar da absolvição sumária, que até é mais grave do que a impronúncia, porque a impronúncia, mal ou bem surgirem novas provas, é possível que o processo, que seja movido um novo processo em relação àquele réu, uma nova ação penal. A absolvição sumária não, esta é definitiva. Então, se o assistente pode recorrer da impronúncia, pode também da absolvição sumária, inclusive por analogia ao 598. Pode também entrar com rese da desclassificação, porque de acordo com os tribunais superiores, seria uma forma de impronúncia. E também pode recorrer da pronúncia quando, por exemplo, afasta uma qualificadora. Qual o prazo dos recursos? Em se tratando de apelação e rese, que tem o mesmo prazo, sim, ambos têm previsão legal de 5 dias, está lá nos artigos respectivos, pessoal. Olhem lá no artigo 586, fala que o prazo do rese é 5 dias. Do 593, diz que a apelação obtém seu prazo, salvo o juizado especial criminal, lá é diferente, né? Então o prazo é maior. O prazo de 5 dias também. No entanto, se aplica aqui a regra do artigo 598 e também, no caso do artigo 584, parágrafo 1º, que remete ao 598. Enfim, nestas situações em que o assistente pode recorrer do juiz, o prazo, caso habilitado, é de 5 dias, a contar do dia em que acabar o prazo do promotor. Se não habilitado, o prazo é de 15 dias, a contar do dia em que acabar o prazo do Ministério Público. Especial e extraordinário tem seus prazos normais, de acordo, já que não há previsão, né, de um prazo diferenciado, sempre contando a partir do dia em que terminar o prazo do recurso do Ministério Público. Estamos tratando esse tempo todo da faculdade de interposição. Relembrando a vocês que o assistente, se ele apenas pode interpor nos casos legais, se o assistente, vamos de novo, que o assistente, se ele
habilitado ou não habilitado, apenas pode interpor recurso nos casos legais para arrazoar e contrarrazoar recursos, desde que habilitado, aí se exige habilitação prévia, ele pode fazê-lo em qualquer caso. Interpor só quando a lei prevê, habilitado ou não habilitado. Arrazoar recursos do Ministério Público e contrarrazoar recurso da defesa, por analogia, a possibilidade de arrazoar os do MP, ele pode fazer em qualquer situação, desde que previamente habilitado. Essa questão toda cai muito em concursos, especialmente em provas práticas, em segundas etapas de concursos, como Ministério Público e até mesmo Defensoria Pública, né? Em provas da OAB também se vê, né, uma certa recorrência. Está ok, pessoal? Espero ter colaborado com você nesse assunto tão importante.